Quem aí acordou com vontade de bater um papinho com o Wagner Moura e saber tudo sobre o primeiro filme dele na direção, hein? E aí, gente? Tô de volta, né, para falar de uma estreia muito aguardada. Marighella, filme dirigido pelo Wagner Moura, finalmente chegou aos cinemas depois de uma longa espera, né? E o filme teve a sua estreia mundial no Festival de Berlim 2019, foi aclamado pela crítica, mas o lançamento por aqui foi adiado várias vezes. Mas chegou a nossa vez, né, de conhecer essa versão da história, eu diria pouco contada. O longa foca nos últimos 5 anos da vida do líder guerrilheiro Carlos Marighella, vivido aqui brilhantemente pelo seu Jorge. Marighella, morto em 1969, chegou a ser considerado o inimigo número 1 da ditadura militar brasileira. Esse é o primeiro trabalho do Wagner na direção e, para contar essa história, ele se baseou na biografia impecável e minuciosa escrita pelo jornalista Mário Magalhães. Eu conversei com o Wagner, que me contou mais detalhes aí desse filmaço imperdível que já está em cartaz. Olha só. Eu queria que você me falasse, Wagner, por que você escolheu mergulhar na história do Marighella, né? E ainda trazer isso como sendo o seu primeiro filme, né? Como diretor. Pois é um filme complicado para uma primeira direção, né? Um filme muito grande, com muitos personagens, cheio de implicações históricas, né? E com muita cena de ação. Tudo, assim, muita coisa que eu não sabia fazer. Para um primeiro filme, geralmente você escolhe uma coisa mais simples. Mas eu queria ver essa história contada. A princípio, a minha ideia era produzir um filme. Eu queria ver um filme sobre Marighella. Eu sempre fui fascinado por história de resistência e muito indignado com a forma com que essas histórias de base popular são contadas no Brasil, né? As revoltas populares são contadas sempre do ponto de vista do dominador, né? Contado do ponto de vista das pessoas contra as quais essas revoltas aconteciam. Marighella, por exemplo, teve sua história apagada pela narrativa oficial brasileira. Então, meu primeiro intuito era fazer um filme que devolvesse ao imaginário popular brasileiro a figura desse homem importante, né, nessa história. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo e que essa luta é justa. Agora, assim, é um filme que pessoalmente me provocou muitas emoções, né? O orgulho do filme, ao mesmo tempo tristeza, angústia, e cinematograficamente ele também provoca muitas emoções, como você falou, ele tem muita ação, tem muito drama, ele é tenso, faz a gente rir, chorar. Eu fico imaginando assim, o desafio de você contar essa história e ao mesmo tempo que seja um grande entretenimento, porque você tem essas duas coisas muito fortes dentro desse filme. Eu sempre quis fazer um filme popular. Tudo que eu faço para atingir o máximo de pessoas possível. Eu nunca quis fazer nada para pouca gente, assim. Eu acho que eu aprendi muito com Tropa, por exemplo, com Zé Padilha, de que é possível você fazer um cinema popular, fazer um filme político e esse filme ser popular, né? Sem você ter que abrir mão de linguagem, de potência cinematográfica. Essas coisas nunca foram incompatíveis para mim. Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! O livro, né, no qual ele se baseia, Mário Magalhães, ele conta a trajetória inteira, né, a história inteira do Marighella, desde o nascimento até a morte. Por que você escolheu esse recorte a partir do golpe militar? Eu tenho uma explicação política e outra estética para isso. Politicamente, é aquilo que eu te falei, a minha fascinação por histórias de revolta, histórias mal contadas, personagens silenciados. Isso sempre me incomodou muito e eu sempre quis ver essas histórias contadas, né, nos livros, né, de forma mais honesta. Então essa é uma explicação, porque a luta contra a ditadura militar está muito próxima da minha geração. Assim, é gente que tem 20, 30 anos a mais que eu só. E ao mesmo tempo é uma geração muito diferente da minha também. Então eu sempre tive muito interesse, muita curiosidade sobre essa época. A explicação estética é que eu acho que as ações da LN, elas eram espetaculares, né, do ponto de vista de cinema, de ação. Então, eu achei que também aquilo podia ser mais atrativo para o público. Eu gosto de ver filmes bem feitos, com cenas de ação. Então, acho que essas duas coisas se juntaram ali e a gente fez esse recorte. Eu acho emblemático também, apesar de ter demorado tanto para estrear, ele estrear justamente no mês da Consciência Negra, né?
foi pensado isso, no final das contas, para poder trazer a história de um personagem tão importante, negro, né? E a gente colocar o holofote sobre uma figura como ele. Foi, bastante. Você sabe que toda Quando eu digo que os personagens históricos, revoltosos, brasileiros, que vêm das camadas mais pobres da sociedade, foram apagados, é bom lembrar que a maioria dos personagens é de cor negra parda, né? O nosso audiovisual tem como característica histórica um embranquecimento dos personagens. Eu quis fazer o contrário. Eu quis ir para o caminho oposto. E eu só me dei conta que eu fui para o caminho oposto quando começaram a chegar os ataques polêmicos sobre a cor de pele do Seu Jorge. Porque na época eu pensava assim, não, o Mano Brown, que era a minha primeira opção, era um cara mais parecido com Marighella, porque Brown é filho de uma mulher preta com um homem branco. No entanto, Brown e Jorge são dois homens negros para mim. Então, na época, eu procurava outro ator negro. Se a pele dele fosse mais escura ou mais clara, não me importava muito. Hoje me importa mais. Hoje eu acho que o fato da cor de pele de Jorge ser mais escura reafirma a negritude de Marighella. E eu achei que isso, que na época não foi uma coisa muito tão pensada assim, eu achei que terminou sendo uma camada a mais para o meu filme. Eu quero muito que a juventude negra olhe para esse cara, que eu admiro muito, e diga, esse cara era um cara preto e lutou contra um poder tirânico, opressor, deu a vida pela democracia no Brasil. E agora, de toda forma, o Mano Brown, ele permanece de alguma forma no filme, porque tem uma trilha espetacular dele, uma música dele, inclusive a trilha de uma forma geral, é um espetáculo. E eu queria que Brown tivesse no filme, porque Brown é um parceiro do filme. Eu tenho uma admiração enorme por esse cara. O Mano Brown está no filme, em espírito, e eu queria que a música dele tivesse lá também. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 fariseus contra Moisés, moro. Marighella. Nesse contexto político que a gente vive hoje, porque eu não queria deixar passar isso, no momento em que muita coisa está mudando, o filme demorou para estrear, você acha que isso pode ter ajudado a trazer um novo público, a trazer outros olhares para o seu filme? Eu acho que um filme ele é a conjunção entre o que pensou um realizador e o que ele quis fazer com o tempo em que aquele filme é apreciado. Calhou do nosso filme acontecer agora e com as características de agora, e nós acolhemos essas características como do jeito que for. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa amordaçada. Ok, Preto, já chega. Presidente eleito, expulso do país por uma corja de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Olha, eu vou te falar, o filme é emocionante, gente, como registro histórico e como entretenimento também, tá? Cinemão, assim, dos bons. E agora, quem é fã do Wagner Moura também, aproveita que no Telecine tem outros filmes com ele, tá? Tem Tropa de Elite, A Busca, Praia do Futuro, Carandiru, enfim, dá pra gente fazer um aquecimento aí, se preparar pra conhecer o Wagner Moura agora como diretor também. Semana que vem tô de volta, tá? Com mais dicas pra gente. Até lá!